Muito bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá a hora que você esteja vendo esse vídeo, meu amigo, minha amiga. Como você pode ver, hoje eu estou num cenário diferente, eu estou em casa. O meu terceiro filho está para nascer, então eu já estou mais de stand-by, porque a partir de agora, a qualquer momento. Mas eu não queria ficar sem gravar para vocês. Primeiro, antes de tudo, uma feliz Páscoa. E é justamente por isso, é um dos motivos de eu estar gravando esse vídeo, porque uma coisa acabou me deixando um pouco pensativo. E esse vídeo é mais uma conversa, tá? Não vai ser um vídeo muito técnico, muito conceitual, como eu tenho gravado, mas é uma conversa para vocês, até para eu ver também se esse novo formato de vídeo vai agregar um pouco mais para vocês. E hoje eu venho contar uma história. Semana passada, um cliente me mandou uma mensagem. 58 anos, com a vida muito bem resolvida, tá ao longo de 30 anos de trabalho, já conseguiu formar um bom patrimônio. E ele me perguntou uma coisa muito simples, mas que ao mesmo tempo é muito profunda. Henrique, eu consigo me aposentar? E eu conheço a situação financeira do cliente, eu já atendo há alguns anos. Eu respondi para ele, cara, você não só pode se aposentar, como você já poderia ter se aposentado há 2 anos atrás. Ele ouviu aquilo, ficou em silêncio por um tempo e me falou uma frase que me deixou bastante reflexivo. Ele falou para mim, Henrique, eu não sei gastar o meu dinheiro. Eu tenho medo de que ele nunca vai ser suficiente. E aqui, o que me deixou pensativo é que claramente a questão não era o dinheiro. Que é um cara muito bem resolvido, médico com uma carreira sólida, anos e anos de trabalho, clínica própria, um bom rendimento mensal, bom valor investido. Era simplesmente ali uma falta de coragem, né, e de uma clareza para planejar essa desaceleração. O mais curioso disso tudo é que essa afirmação que ele fez me levou a fazer um meia-culpa no sentido de perceber que alguns dos meus clientes, pessoas que já têm um patrimônio sólido, que já estão com a vida muito bem encaminhada, renda estável, pessoas que fizeram tudo certo na vida, elas ainda continuam buscando mais e mais e mais. E aí, de repente, uma afirmação que foi dita de uma forma despretensiosa, digamos assim, acabou me fazendo refletir sobre aquilo que é realmente importante na nossa vida. Isso também muito atrelado ao sentimento da Semana Santa. Eu sou católico e nesse momento, naturalmente, a gente vive a fé de uma maneira mais encorpada, a gente fica mais pensativo, mais reflexivo sobre a vida. E um fato é que tem muita gente que fala aqui na internet sobre como economizar, sobre como investir, sobre como acumular patrimônio, como aprender a guardar dinheiro, mas eu vi pouca gente falando sobre como usar de fato esse dinheiro e quando usar de fato esse dinheiro. Fiz aqui uma colinha para me acompanhar durante o vídeo, então quando você me vê olhando para baixo é para eu dar uma colada, tá bom? Nessa vida a gente tem 3 recursos: tempo, saúde e dinheiro. Quando a gente é jovem, a gente sempre abre mão dos 2 primeiros para ter o terceiro. Então a gente abre mão do nosso tempo, a gente abre mão da nossa saúde para ter mais dinheiro. Então a gente trabalha mais, dorme menos, cancela plano, adia uma viagem, adia um evento, tudo para poder trabalhar mais, focar e fazer o negócio acontecer de fato. E não tem nada de errado nisso. Muito pelo contrário, muitas vezes é só assim que muita gente consegue crescer. O problema é que sempre tem aquela promessa do não, vou abrir mão disso aqui agora para compensar isso aqui no futuro. E muitas vezes isso não acontece, porque conforme o tempo vai passando, as suas prioridades vão mudando. E uma verdade muito grande é que o dinheiro tem que ser apenas um meio, não o fim. O que as pessoas querem, o que você quer, o que eu quero, é liberdade, é segurança, saber que todas as contas do mês estão pagas, saber que a escola das crianças está quitada, que o seguro está em dia, que o plano de saúde está em dia, que a reserva está feita, e principalmente aquela liberdade de poder fazer o que quer, na hora que quer, como quer. O jiu-jitsu das minhas filhas é 3 da tarde, muitas vezes eu saio do meu escritório e vou levar elas no jiu-jitsu. A natação é no outro horário que é também horário comercial. Eu com a minha esposa, nós vamos lá levar as nossas filhas. É isso que a gente busca no final. A questão é que no meio do caminho, e sem que a gente perceba muitas vezes, o dinheiro ele deixa de ser um meio
e passa a ser um fim por si só. E em alguns casos, tem gente que começa até a medir a própria vida pelo tamanho do patrimônio que tem. Só que aí você entra num ciclo vicioso. Você trabalha, poupa e investe. Trabalha, poupa e investe. Trabalha, poupa e investe. E só faz isso da vida. Sempre deixando mais para frente algum objetivo, porque os investimentos e os juros compostos vão te dar acesso a algo melhor mais para frente. Aí você adia viagens, sonhos, experiências, mas tem um erro que provavelmente você ainda não se deu conta e muita gente não para enxergar. E eu me coloco nessa conta porque até esse cliente me fazer essa pergunta, me levar a essa reflexão de fato, eu não estava pensando muito nisso no meu dia a dia. Eu vou replicar aqui uma experiência que o Raul Sena mostrou no canal dele. Quando você se inspira em alguém, sempre dê os créditos, tá? Imagina aí que você tem 40 anos e 500 mil reais acumulados. Aí você me diz, Henrique, eu não vou tocar nesse dinheiro. Vou continuar investindo 6 mil reais por mês pelos próximos 12 anos. Com a taxa real de 12% ao ano, que é uma taxa real ok, hoje a taxa Selic está em 14,75%, então nós estamos sendo até um pouco conservadores aqui. Aos 52 anos, eu vou ter 3,7 milhões, com a renda de mais ou menos 35 mil reais por mês. Parece muito bom, certo? Mas aí eu vou te fazer uma pergunta diferente para você olhar isso por uma outra ótica. E se você investisse 4 mil reais por mês, ao invés de 6, e usasse os 2 mil reais restantes para viver melhor agora? Você chegaria aos 52 anos com 3 milhões de reais em vez de 3 milhões e 700. Uma renda de 26 mil em vez de 35 mil. A diferença, nesses 12 anos, lá no futuro, é de 9 mil reais por mês. Aí vem a pergunta do milhão. Vale a pena você abrir mão de viver melhor hoje, por uma década inteira, para você ter 9 mil reais por mês a mais quando você tiver 52 anos? Para a maioria das pessoas com que o Raul conversou nessa pesquisa dele, a resposta foi não. Sabe por quê? Porque esses 9 mil reais extras lá no futuro não vão ter o mesmo impacto que os 2 mil reais têm hoje. Porque o valor do dinheiro, ele muda ao longo da vida. Eu não estou falando aqui do custo monetário do dinheiro em si, inflação, etc. O buraco é um pouco mais embaixo. 500 reais aos seus 20 anos era a diferença entre ir no show ou não ir. Ou entre fazer uma viagem para a praia no fim de semana com seus amigos e ficar em casa. Isso tinha um impacto enorme na sua vida. 500 reais aos seus 45 anos, com 2 milhões de reais na conta, não é praticamente nada. E esses mesmos 500 reais, quando a pessoa tem 80 anos, com juros compostos, já trabalhando para elas há muito mais tempo, o impacto é praticamente nulo. E não é porque você não pode gastar aquele dinheiro, é pelo fato do seu corpo não acompanhar mais aquele ritmo. Você não vai para o show, você não vai fazer uma trilha com 80 anos, você não viaja mais como você viajava quando você era jovem. E aí que está o grande problema, do que eu estou falando aqui. Você abre mão de coisas que têm muito valor hoje para você, para ter dinheiro em um momento que o dinheiro vale menos. Não só financeiramente, mas psicologicamente. Ano passado, pela primeira vez, eu fui para a Itália com minha esposa e a gente foi para o Jubileu, passou nas Portas Santas, andamos pelas ruas de Roma, pelas ruas de Florença. Cara, foi maravilhoso, visitamos os pontos turísticos, Coliseu, Capela Sistina, Museu do Vaticano. Cara, coisa mais linda desse mundo. Foi uma viagem simplesmente sensacional. Até o Uber que a gente pegava, quando a gente pedia um Uber, vinha uma van, aquela Mercedes V220, V250, que é uma van que tem 6 lugares. E eu falei, cara, todos os Ubers que a gente pegou foram esses carros, são carros maravilhosos, uma van praticamente para 2 pessoas. Eu só pensava, meu irmão, eu com minha família inteira, eu, minha esposa e meus 3 filhos, com uma dessa aqui eu tô no céu, velho. Tem espaço para a família inteira aqui. Então até isso me deixou encantado, cara. Um Uber que custava muitas vezes 8 euros me deixou encantado nessa primeira viagem que eu fiz para a Itália, para a Europa. Mas quando eu for de novo lá, o encanto já não vai ser mais o mesmo. Quando eu for pela terceira, pela quarta, pela quinta, pela sexta, pela sétima vez, o encanto não será mais o mesmo.
vai chegar um momento que eu vou simplesmente... A novidade vai ter passado para mim. Não importa quanto o seu dinheiro cresça, ele sempre... Tem um mosquito aqui em casa. Então, o ponto é, não importa o... vamos lá, onde é que eu tava? Certo. O ponto é, não importa o quanto o seu dinheiro cresça, o prazer que ele pode te comprar sempre terá um teto. E esse teto ele chega muito antes do que a sua conta bancária sugere. Não à toa a gente tem muitos artistas aí que são podres de ricos, sofrendo com depressão, sem saber o que fazer da vida, naquele tédio, ou ainda fazendo coisas absurdas como essa galera da ilha desse Epstein aí. Nojeira. Vamos colocar o tempo nessa equação agora. Segundo o IBGE, a expectativa de vida do brasileiro é de 76 anos. Se você tem 50 anos hoje, tem estatisticamente entre 15 e 20 anos de plena disposição física pela frente, considerando que você é saudável e não tem nenhuma comorbidade. Hoje, eu tenho 28 anos, galera. E uma coisa que realmente me pegou quando eu fiz essa reflexão foi pensar nos meus pais. Por quê? Hoje os meus pais têm pouco mais de 50 anos, eu tenho a sorte, graças a Deus, de ter ambos os pais vivos e infelizmente eles não moram perto de mim. E aí se eu visito eles uma vez por ano e passo 3, 4 dias com eles, se eles viverem com saúde por mais 20 anos, quantos dias eu ainda vou ter com meus pais? 60? 80 dias? Se os seus filhos já saíram de casa, estudos de comportamento familiar mostram que você provavelmente já passou 90% do tempo presencial que vai ter com eles na sua vida. Vou colocar esse estudo na tela para vocês verem. Então, quando você adia um jantar, uma experiência, uma viagem, você não está adiando só aquele gasto, você está adiando um momento que talvez não volte, porque você não consegue comprar de volta o tempo que passou. Tem como eu voltar por meus 20 anos e viver o que eu deixei de viver, tomar decisões diferentes? A gente não consegue fazer isso. Não tem como eu comprar um brinquedo que eu queria muito na minha infância e eu ter a mesma felicidade que eu teria naquela época comprando esse brinquedo hoje. As necessidades de cada fase da vida são diferentes. E o dinheiro ele só resolve essa equação se ele chega no momento certo, se você sabe usar ele da forma correta, na hora certa. Isso puxa para um exercício que eu sempre faço com os meus clientes, quando eu estou falando principalmente da mentalidade, eu sempre faço uma distinção com eles, que existe o rico e existe o inteligente. O rico, ele sabe acumular, ele sabe fazer dinheiro, ele sabe construir patrimônio, produz, poupa, investe, faz o dinheiro trabalhar para ele. O inteligente, ele não vira refém do dinheiro. Ele sabe quando usar. Então, acumular dinheiro sem usar esse dinheiro não vai melhorar a sua vida. Vai melhorar lá um número dentro da sua planilha. E muita gente aí vai morrer com dinheiro sobrando e vida, experiências faltando. E o pior é que muitas vezes vai morrer achando que fez tudo certo. É aquele velho ditado, não tem por que você ser o homem mais rico do cemitério. E aí eu só quero fazer um parênteses também, que existe o outro lado da moeda, tá? Aquele cara que não poupa, não guarda, não investe, não faz nada, vai chegar na velhice passando necessidade e vai morrer sem nada. Isso também não é vida, pessoal. O que eu tô falando aqui é de você trabalhar, fazer o seu serviço corretamente e conseguir usufruir dos frutos do seu trabalho, sem ficar bitolado com a acumulação de patrimônio, acumular dinheiro e ter mais dinheiro porque o juro composto vai me dar coisa melhor no futuro. Cara, a vida, já dizia Natanzinho Lima, viver é diferente de estar vivo, tá? E aí, para agregar um pouco para vocês, eu vou mostrar um pouco como você pode fazer isso na prática, tá? E tem uma divisão que eu ensino para os meus clientes, e para qualquer pessoa que está começando a organizar as suas finanças, é uma coisa meio padrão, tá? Não tem muito o que fugir disso aqui. É você dividir os seus gastos por categoria, né? Com porcentagens específicas para cada categoria. Como exemplo,
eu coloquei aqui que 20% do que você ganha vai para o seu investimento, de 20% a 25%, né? Isso aqui é o que vai formar o seu alicerce. Com 25% hoje investido consistentemente, em 15 anos você gera uma renda equivalente ao que você ganha hoje, sem precisar trabalhar. 35% para custos fixos. Se seu custo fixo, quando você colocou aí tudo na planilha, está maior do que isso, você tem que ter um pouco de atenção, tá? Isso aqui, Henrique, o que você considera custo fixo? Aluguel, prestação de algum financiamento, de um carro, contas que não podem faltar, né? Condomínio, IPTU, energia, água, todas essas coisas aqui entram como custo fixo. 15% vai para o conforto, que são aquelas coisas que não são necessárias, mas que melhoram a sua qualidade de vida. Uma assinatura extra no Netflix ou no HBO Max, um restaurante melhor, um carro um pouco mais confortável. Eu posso ter um Celtinha que vai me levar do ponto A até o ponto B, mas eu tenho um Passat aqui, eu tenho uma Hilux SW4 aqui que pode me levar com muito mais conforto, com muito mais estirpe para onde eu quero chegar, né? 10% você coloca para as suas metas, aquela viagem que você quer fazer no final do ano, a reforma da sua casa daqui 2, 3 anos, comemoração do seu aniversário com a sua esposa, aniversário de casamento com a esposa, né? Você vai juntando isso ao longo dos meses ou dos anos para você utilizar isso no objetivo. 10% você vai colocar aí para você queimar com os prazeres dessa vida. Eu vou no barzinho no final de semana, eu vou para um show, vou para um passeio, vou realmente fazer aquilo que me dá alegria, que me faz sorrir no dia a dia. E é importante você ter isso aqui, porque, cara, a pessoa que não tem um lazer, que não tem uma coisa que o faz feliz, que o faz sociável, vou jogar um futebol, vou comer um churrasco aqui com os caras do futebol, vou, sei lá, fazer tricô com as minhas amigas. Não sei se isso é programa de mulher, tá, gente? Eu sou homem e não entendo muito essas coisas. Mas é importante que você tenha isso, porque senão você fica maluco, entendeu? A pessoa que não tem um hobby, ela tá fadada à maluquice aí, né? E 5% eu colocaria aí para o seu conhecimento. É um curso, um livro, um evento, um mastermind, um workshop, um MBA, tudo aquilo que vai melhorar a sua capacidade de ganhar dinheiro, a sua capacidade de ter conhecimento a mais, de agregar no seu conhecimento. Você vai direcionar 5% para isso aí. Porque afinal, como muito bem disse o Raul, quem não aprende para de crescer, né? Então a gente tem que estar sempre treinando o nosso cérebro, que é um músculo também, tem que ser treinado para poder se manter ativo. E é claro que eu estou falando de uma divisão que não é 100% rígida. Eu, por exemplo, a minha porcentagem de prazeres, barzinho, show e passeios é muito menor porque eu tenho 3 filhos. Entendeu? Eu invisto muito mais no meu conforto, como eu falei para vocês. Eu tenho um carro bom, minha esposa tem um carro bom, a gente tem uma casa boa. Então a gente investe muito mais em conforto para nossa família do que em prazeres. A gente é meio caseirão, não gosta muito de sair, de ir para barzinho, nada disso. A ideia não é que você seja 100% rígido nessa divisão em si. Eu acho que a única coisa que eu diria que você não pode extrapolar muito é a questão dos custos fixos. Acima de 35% realmente já vai começar a pesar no seu orçamento, então é o que você tem que ter mais cuidado. Com as outras categorias, você consegue mexer nisso e deixar da forma como se encaixa melhor na sua vida. E aí eu queria trazer um outro ponto também sobre a aposentadoria que pouquíssimas pessoas percebem, tá? Você acha que você vai gastar na sua aposentadoria a mesma coisa que você gasta hoje? E estudos mostram que muitas vezes não. O gasto segue um padrão muito bem documentado, que é um padrão mais alto no começo, porque, eu aposentei, agora eu vou viajar, vou aproveitar, vou fazer aquilo que eu adiei a minha vida inteira, eu vou compensar. No meio dessa jornada, esse gasto cai e ele sobe mais um pouco no final da sua vida, quando os gastos com saúde são mais exacerbados. Você vai precisar ir por remédio para sua pressão alta, para sua diabetes, entendeu? Para seja lá o que for, para fazer a sua reposição de testosterona aí, tomar o suco. Você faz amor com o suco, rapaz? Enfim, o gasto total da aposentadoria acaba sendo menor do que as projeções lineares mostram. Com a Selic historicamente alta do Brasil, hoje em 14,75, um patrimônio de 800 mil muito bem alocado vai te gerar aí, dependendo do investimento, entre R$ 7.500 e R$ 9.000 líquidos por mês.
Soma isso à renda do INSS, até lá essa pirâmide ainda existir, aluguel de algum imóvel que você comprou, dividendos das ações que você investiu. Acaba que o número que você precisa para viver bem pode ser menor do que aquilo que você imagina. Eu queria encerrar esse vídeo fazendo uma pergunta bem direta para você, para te colocar para refletir mesmo. Qual é a sua meta de patrimônio para parar de trabalhar? Esse número tem base em algum cálculo real que você fez ou só surgiu na sua cabeça e você está com ele aí maquinando? Porque se você tem uma meta aleatória, seja em um número ou alguma idade, elas funcionam como um mecanismo de adiamento permanente. Olha que nome bonito. É mais ou menos o que a Dilma falou, não vamos deixar a meta em aberto, quando a gente chegar na meta a gente dobra a meta. Você chega em 1 milhão e você muda para 2 milhões. Daqui a pouco você chega nos 60 anos, decide esperar mais um pouco para você desacelerar. Como eu falei no começo, como é o caso do meu cliente médico, não é nem pela questão do dinheiro, mas porque a intuição e o medo, elas nunca vão te dizer que você tem o suficiente. Então o único jeito é você fazer a conta de verdade, colocar na ponta do lápis aqui, na ponta do papel, qual é o seu custo de vida real, quanto patrimônio ele pode gerar por mês, por quanto tempo esses recursos vão durar, qual a inflação aqui desse período para que eu possa me proteger da inflação, quais são os meus colchões de segurança. Quando você faz essa conta com rigor, você pode ver, você pode perceber que muitas vezes a sua aposentadoria está mais próximo do que você imagina. E por aposentadoria, eu não estou falando necessariamente parar de trabalhar, galera. É realmente aquele ponto que você para e pensa, beleza, agora eu não preciso mais. Porque também quem não vive para servir não serve para viver. Então se você se torna um inútil a partir do momento que você se aposenta, isso também não vai fazer bem até para a sua saúde, né? Então, como aposentadoria, entendam aqui como um número que você tem na mente, seja de idade ou de patrimônio, para que você possa parar e pensar, pô, realmente agora aqui, se eu quiser, eu posso diminuir o ritmo. O fato é que ninguém chega ao fim da vida dizendo que queria ter passado mais tempo dentro do escritório. Mas a maioria das pessoas que chegam ao fim da vida se arrependem de não ter passado mais tempo com a sua família ou de não terem vivido mais experiências que transformariam a sua vida naquele momento. Vocês têm que ter em mente que o dinheiro é somente uma ferramenta, não é o troféu. Investir vai continuar sendo essencial para você construir seu patrimônio, para você chegar nessa sua meta. Mas você não pode fazer disso um troféu, você não pode transformar o dinheiro no senhor da sua vida. Porque como eu falei, muitas vezes você vai ter que trocar o seu tempo por isso. E tempo é o único ativo que a gente não recupera. Então deve ser o seu ativo mais valioso. Se você quer ajuda profissional para organizar e usar o seu dinheiro da forma certa, no primeiro link da descrição tem um formulário, que é esse formulário aqui que eu vou colocar para vocês. Vocês podem preencher e contar com a minha ajuda nessa sua organização. Preencha o formulário que vai chegar aqui no meu e-mail, eu vou entrar em contato com você e vou te dar de presente um diagnóstico financeiro de forma 100% gratuita. Mas e aí? E você? Tá usando o seu dinheiro na hora certa, da forma certa? Me conta aqui nos comentários o que você achou desse vídeo. Se você tem alguma coisa para agregar, comenta, que eu gosto de conversar com vocês nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com seus amigos, é muito importante para o nosso crescimento. Muito obrigado pela paciência, pela sua audiência. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.